Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 27 de julho. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, controlando as nossas palavras e pensamentos e enchendo o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, o evangelho que nós vamos meditar continua no capítulo 13 de São Mateus, nos versículos 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou a multidão e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se dele e disseram-lhe: "Explica-nos a parábola do joio no campo." Jesus respondeu: "Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifadores são os anjos. Como o joio é apanhado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino todos os escandalosos e todos os que praticam a iniquidade, e hão de lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça." A palavra hoje, a explicação do joio e do trigo, em que os discípulos pediram para que Jesus explicasse, são palavras duras e que nós precisamos partir do princípio em acreditar na palavra que é o próprio Jesus. Se nós ainda temos dúvidas sobre a palavra, de nada adianta uma explicação em que Jesus deixa muito claro o que é uma coisa e o que é outra. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós cremos ou não cremos na palavra que é o próprio Cristo. A palavra se fez carne e habitou no meio de nós. É Jesus que nasceu, é a própria palavra que se fez carne. E acreditar nessa palavra implica em a gente entender que existe sim as boas sementes plantadas pelo Filho do Homem. Jesus veio e semeou a terra, o mundo, porque é o campo onde é semeado de pessoas boas, de pessoas que continuam a propagar a palavra, continuam a propagar o próprio Cristo. O Cristo que disse que Ele é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho se não for por Jesus. Esses, no momento adequado, virão os anjos do céu e brilharão como um sol no reino de Deus. Isso é palavra de Jesus. Mas também não podemos esquecer em que Jesus nos faz um alerta. Em aqueles que praticam o mal ou que incentivam os outros a praticarem o mal, esses são os filhos do maligno, que foi semeado no meio do trigo para que o trigo se perdesse. Mas no momento adequado, os anjos do Senhor separarão essas pessoas. Não existe condição de você ser mal e se passar por bom. E não existe a condição de você ser bom e ser julgado como um mal. Porque os anjos do Senhor virão e farão a colheita de maneira justa. Muitas vezes, nesse mundo em que a gente vive, muitos falam que o diabo não existe e que o inferno é o próprio viver aqui na terra. Mas Jesus, relembrando que é a própria palavra, diz que o joio são os filhos do maligno e o inimigo que semeou é o diabo. Nós precisamos tomar muito cuidado
para saber se estamos escandalizando a esse Cristo que é a verdadeira palavra. E se estamos agindo como iniquidade, como se nada existisse, se não existisse o pecado, se não existe a maldade, se não existem as coisas ruins. Madre Teresa de Calcutá, numa reflexão sobre a semente, a boa semente que são os filhos do reino, ela diz assim: ao dizer Pai nosso que estais nos céus, muitos pensam que Deus está lá em cima, o que reforça a ideia de uma separação entre dois mundos. E que não existe essa separação. Mas a verdade é só uma. O mesmo acontece aqui. Não existe a separação da matéria do espírito. Então, tudo que nós fazemos está um unido ao outro. O buscar o próprio reino inicia aqui. A boa semente foi plantada por Jesus no meio de nós. E que nós precisamos cultivá-la para que dê bons frutos, como já foi lido alguns dias atrás, através do Evangelho. Peçamos para que Jesus, muito mais do que explicar para nós, nos dê a condição de continuarmos sendo boa semente para que nós possamos dar frutos e não sejamos confundidos ou não se caminhamos do trigo para o joio, para que no dia da colheita nós possamos brilhar como um sol no reino de Deus que foi preparado por cada um de nós. Não desconsidere a palavra que é o próprio Jesus. Acredite, tome posse e haja com fé para que nós possamos alcançar o reino de Deus. Deus abençoe a todos. Uma ótima terça-feira e até amanhã.